Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse e hoje é o capítulo 14 que nós vamos estudar. E começamos dizendo que o capítulo 14 ele pode ser dividido para melhor compreensão, para facilitar a visão geral, em três partes. Na primeira parte é uma visão a respeito do Cordeiro, seus remidos e o Monte Sião. Não é? Então, quem é esse Cordeiro? Né? Quem são os remidos? E onde fica esse Monte Sião? Será que fica na terra? Ou é um lugar espiritual? Nós vamos ver isso daí. Depois, na segunda parte, nós vamos ver a mensagem, o anúncio de três anjos. Cada anjo faz um anúncio e uma advertência. Nós vamos conhecer essas advertências. E na última parte nós vamos falar de colheita, da ceifa e da vindima, né? Então, para nós entendermos numa visão geral, nós estamos falando de três visões, três revelações de três tópicos diferentes. No primeiro deles, que começa no capítulo 14, versículo 1, e vai até o versículo 5, está escrito assim: E olhei, eu estou lendo o versículo 1, né? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Aqui, nós sabemos que o Cordeiro, né, ele é Jesus, né? João vê, né, quando ele é arrebatado, Jesus representado pelo Cordeiro, não é? E também João Batista, né, só lembrando a revelação, quando Jesus foi batizado, né, nas águas do Rio Jordão, que ele fala, eis o Cordeiro de Deus. Então o Cordeiro que era um símbolo do sacrifício da Páscoa, né? Então esse é Jesus. Aqui fala com ele 144.000, né, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Aqui, esses 144.000, como nós já vimos, é 12 vezes 12.000. Nós já vimos isso. Isso representa a tribo de Israel, né? As 12 tribos. Então, representa o povo de Deus. Não esquecendo que nós também somos Israel espiritual, porque nós somos descendentes de Abrão. Porque Abrão, ele foi justificado pela fé. E nós, pela graça, nós recebemos a fé que nos justifica, né, perante Deus. Então nós somos descendentes de Abrão espiritualmente, não no DNA, mas espiritualmente. Então aqui representa também, quando se fala em 12 vezes 12.000, que dá 144.000, é como se Jesus estivesse respondendo para Pedro. A pergunta dele, Pedro pergunta, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7, quando Jesus fala, não até 7, mas 70 vezes 7, todas as vezes que existe esse número que na verdade é uma multiplicação, isso significa infinito. Então não significa literalmente 144, nós já vimos isso, só lembrando, não é? Muito bem. E aqui fala do Monte Sião. Monte Sião é uma colina, não é, que pertence a Jerusalém. Se você ler 2 Samuel, capítulo 5, você vai ver que Jerusalém antes era uma terra que pertencia aos Jebuseus, então era conhecido como Jebus. Né? Os Jebuseus tinham uma fortaleza justamente no monte, e eles chamavam Fortaleza de Sião, e eles debochavam, dizendo que não havia ninguém que conseguisse derrubar aquela fortaleza. Realmente, não haveria. Com força, com esforço humano, não. Só que Davi, ele não ia na força dele, ele ia na força de Deus. Então, eles acabaram sendo vencidos. Davi, ele faz, né, justamente nesse monte, nesse lugar, ele vai construir, né, o que ele chama a cidade de Davi, mas depois a arca do concerto vai para esse lugar, então fica sendo o lugar de Deus, não é? E aí Salomão faz o templo, e aí nós sabemos que é o lugar onde tem Jerusalém. Isso é importante pelo seguinte, essa visão que João está tendo, como se fala em Monte Sião é uma colina que pertence a Jerusalém, né? Então significa que isso daí aconteceu na terra, isso é na terra. E eu queria que você deixasse marcado isso,
né, porque isso tem relação com a grande revelação da onde vai estar Jesus, né, em toda a tribulação, no momento decisivo, né, da grande batalha. A grande batalha, você vai ver que é Armagedon, nós vamos ver isso mais para frente, mas isso daqui é confirmado por profecias. Isaías, né, lá no Velho Testamento, Isaías, que é um profeta messiânico, né, que falou muito de Jesus, que foi muito usado para revelar a respeito do Cristo, do Messias, né, do ungido de Deus. Lá no capítulo 25, né, ou melhor, 24 de Isaías, capítulo 24, versículo 23, ele fala assim: e a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião, e em Jerusalém, e então perante os seus anciãos haverá glória. Amém? Então está falando isso. Um salmo também que é muito conhecido, até tem um hino, né, que acho que a maioria conhece, né, que fala assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Esse salmo, ele vem, né, é o Salmo 48, e aqui fala a respeito do Monte Sião, e fala que é o monte de Deus. Olha só, eu estou lendo o Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio, de lugar, e alegria de toda a terra é o monte de Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então, a partir do momento que o monte Davi consagra a Deus, então Davi, que era o rei, que era a cidade do rei, agora passou a ser a cidade do grande rei. Muito bem. Agora, indo para frente, lá voltando em Apocalipse, né, outra importante informação é no versículo 2, quando fala assim: e ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas. Né? Então, você vê que isso daí já está retratando, né, o que nós já vimos em Apocalipse. Nós, só lembrando, lá em Apocalipse capítulo 5, né, no versículo 9, aqui falava desses arpistas e falava que eles cantavam um cântico novo que vem a seguir. Fala assim, eu estou lendo Apocalipse 5:9, nós já estudamos isso. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E no versículo seguinte, o 10, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, você vê que quando Jesus volta, não é, ele está acompanhado do povo, dos remidos. Não é? E aqui também, voltando lá em Apocalipse, como nós estamos lendo, não é, quando falava lá no versículo 3, e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses anciãos, 24, que nós sabemos que representam o povo do Antigo Testamento, né? As 12 tribos, mais os 12 apóstolos do Novo Testamento, então o povo de Deus, né? E esse novo cântico nós já vimos. Isso daí nós estudamos também no Apocalipse 4, né? Quando nós lemos o Apocalipse 4, quando tem a visão, né, do trono, e aí fala dos 4 animais, né, e dos 24 anciãos. No versículo 4 fala: e esses são os que não foram contaminados, né, porque são virgens. Isso é tudo sentido espiritual, né, eles não se deixaram contaminar pelo mundo. No versículo 5, está assim: e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Amém? Muito bem. Depois disso, né, nós já tendo tido essa revelação, a próxima etapa é saber o que esses 3 anjos vão anunciar. Não é? Então, o primeiro anjo, ele vai anunciar, isso está no versículo 6 e 7, está assim, olha: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar ao que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo.
Então esse primeiro anjo, ele vai dar uma oportunidade para as pessoas. Então você vê que a intenção de Deus é que ninguém seja condenado. Deus, até na própria tribulação, até no final dos tempos, ele vai estar dando oportunidade. Ele envia um anjo para trazer o evangelho, para trazer as pessoas ao arrependimento. Não é? E aí no versículo 7 fala, dizendo com grande voz, temei a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. A hora do seu juízo é o final dos tempos, né? E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Aí vem o segundo anjo. Então esse primeiro anjo, ele vai falar o evangelho, né? E ele vai fazer essa advertência. A advertência dele é para que ninguém adore o anticristo, né? E que ninguém também se deixe marcar pelo anticristo. É isso que ele fala, né? Então, a mensagem dele é para que a fé seja, né, unicamente no Senhor Jesus Cristo, porque isso vai trazer a salvação. É uma oportunidade que Deus está dando. No versículo 8 está escrito assim, e outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho e da ira da sua prostituição. Né? E aqui cabe então uma explicação. A Babilônia, quando se fala Babilônia na Bíblia, Babilônia é a fonte, é a origem da idolatria. Não é? E é na Babilônia que teve a Torre de Babel, não é? A raiz da idolatria. Então, aqui quando se fala de Babilônia, se fala da idolatria e da inimizade perante Deus. Outro fato também é que Babilônia representa o mundo, o sistema do mundo. Isso significa sistema político, significa sistema econômico, significa sistema religioso, sistema militar, todo o sistema do mundo, o sistema que o homem acabou fazendo para ter poder, não é? No versículo 9, aí segue o terceiro anjo. Então, enquanto o primeiro ele levava as pessoas a se arrependerem e aceitar o evangelho, né? O segundo anunciava e pronunciava que tinha caído, né, a Babilônia e aquelas pessoas que adoravam, né, o sistema do mundo. Não é? Aí agora no versículo 9 ao 13, né, nós vamos ver resumidamente o seguinte, né? Esse outro anjo vai falar a respeito da morte dos que adoram, né, a besta. E essas pessoas, elas vão ter que estão sendo também advertidas e já tem a sentença determinada. Olha só. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. No 11. E a fumaça, o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, e os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que receberem o sinal do seu nome. Então é muito claro a advertência para que não se receba esse sinal. Agora, o que seria esse sinal? Aqui não existe uma informação segura. Mesmo porque o sinal, quando se fala na testa e na mão, significa a mente é o lugar da santidade. Aqueles que têm a sua mente não convertida, mas a sua mente dominada pelo prazer do mundo. E as suas mãos que obram injustamente. Mas pode ser uma marca, pode ser uma tatuagem, pode ser um chip. Não é? Então, não existe uma coisa certa. Como eu sempre falo, nós temos que conhecer essa palavra e guardar no coração. No momento apropriado, o Espírito Santo ele vai nos revelar, ele não vai nos deixar enganar. No versículo 13, fala assim, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então, nada melhor do que aqueles que aceitaram Jesus Cristo, né, em vida, porque esses vão escapar de todo esse sofrimento, e mesmo esses que estão vivendo nessa época, mesmo que eles morram, eles vão escapar da ira de Deus. É isso que fala. A terceira parte, e a última parte, ela vai falar da ceifa. E essa ceifa, ela é importante, porque ela vem
trazer, né, no conjunto, né, das revelações de Deus, né, de Jesus, que fala até através do Espírito, fala para João escrever, ela vai relembrar advertências que o próprio Senhor Jesus deu. E a primeira parte da advertência, ela se refere ao mundo que não creu em Jesus. A segunda parte vai ser para aqueles que, mesmo crendo, né, não, eu creio em Jesus, mas não buscaram o Espírito Santo, e isso, preste muita atenção, não buscaram o Espírito Santo para darem frutos. Eu vou te mostrar isso de uma forma muito simples e muito clara, não é? E você vai ver se faz sentido. Não é? É importante você sempre estar em oração e ler isso daqui, esses versículos, essas passagens. Não é? Lógico que estou fazendo uma coisa muito resumida, né? Mas sempre vermos se faz sentido. Não é? Está escrito assim, no versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Toda vez que aparece um semelhante ao Filho do Homem é o próprio Senhor Jesus. Que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Presta atenção, uma foice aguda. Amém? Nós sabemos que foice, né, que era usada na colheita, era uma lâmina curva, né, então acho que todos conhecem, uma lâmina curva com cabo geralmente de madeira, e ela tinha uma característica, ela era muito afiada, e quando ela passava, ela era assim, ela devastadora, não é? Uma foice, ela cortava muito rapidamente, né? Ela passava e já ia devastando tudo que encontrava pela frente. E aqui fala assim, né? No versículo 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cega, porque já a seara, né? Então eu queria que você, que conhece um pouco a Bíblia, que já tem um pouco de tempo de igreja, já vai identificando que, porque a seara da terra está madura. Então, a seara se refere às pessoas que se converteram, às pessoas que, quando ouviram o Evangelho, abriram seu coração e buscaram realmente o entendimento da palavra. Aí no versículo 16, e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Né? Então houve a cega, né? Ou seja, a colheita. Aqui eu queria parar e te levar lá para Mateus, o livro de Mateus, né? Quando Jesus ele fala, né? Você viu que lá atrás existem advertências para se permanecer firme, mesmo aqueles que estão na tribulação e que recebem a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor, né? Mas eu queria que você fosse comigo lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, né? No capítulo 13, Mateus 13. E aqui está escrito assim, olha, lê comigo, né? Vamos ler juntos aqui, Mateus 13, versículo 24. Aqui fala sobre a parábola do trigo e do joio. Isso é importante a gente ter muito no nosso coração. Isso Jesus está revelando com a sua própria boca, não é? Para os seus discípulos ele vai revelar. Ele fala assim, propôs-lhes uma parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, né? O seu inimigo Satanás, né? Os do mal, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Jesus trouxe a palavra da vida. Jesus trouxe o Evangelho. Jesus trouxe a palavra da salvação. Só através dele nós temos acesso à salvação. E aí no versículo 28 está escrito assim, e ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. Né? O que ele semeou? Dúvida, semeou palavras negativas, ele na verdade, ele semeou apostasia, né? Ele contrariou a palavra da verdade, inventando mentiras. E aí então ele fala assim, ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Olha só o que vem falando aqui embaixo, no versículo 29. Porém ele lhes disse, não,
para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Preste muita atenção nisso. Então Deus está poupando, né? Olha só, todos, né? Para que depois seja, na hora exata, seja separado. No versículo 30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, ou colheita, né, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, né, em feixes, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro, no reino de Deus. E glórias a Deus, porque nós fazemos parte desse trigo. Amém? Muito bem. A revelação dessa passagem, né, que sempre Jesus ele trazia a revelação, então está lá no versículo 40, né, no capítulo 13, mesmo no versículo 40. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E, no versículo 50. E lança-losão em fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Né? Muito bem. Quando ele começa, né, na verdade, se você puder ler depois, ele começa lá no versículo 40, né, a fazer já assim um reforço, vamos dizer assim, de que, olha só, assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. No versículo 41, mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo o que causa escândalo. Preste muita atenção nisso. E os que cometem iniquidade. Iniquidade é injustiça, né? Injustiça é pecado. E lança-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, você vê que isso é reforçado. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E aí ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lembrando que quando Jesus fala isso, ele reforça a necessidade de buscarmos o Espírito Santo. Você sabe que para nós encontrarmos o Espírito Santo, nós temos que fazer uma opção. E essa opção é para viver ou procurar viver com toda a nossa força a palavra de Deus e buscar o caminho da santidade. Sem isso, nós não conseguiremos ter o Espírito Santo revelando as coisas de Deus na nossa vida. Vamos voltar lá em Apocalipse 14, na última parte, para terminar, que começa lá no versículo 17. E fala assim, e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda e vindima. Vindima quer dizer o seguinte, é colher uvas, né? Vindimar é colher uvas, é ceifar uvas. Vindima os cachos de vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras, quer dizer, já houve o tempo do fruto. 19. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou, ou colheu, as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. No 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Só para você ter uma ideia, os estudiosos de Apocalipse, eles entendem que até o freio dos cavalos significa até 1,20 m de altura. E aqui, na verdade, esse suco de uva que está sendo representado é o sangue. Isso representa uma grande batalha. Aqui está falando da grande batalha que vai ocorrer. Né? Então, eu vou ler de novo 20, só para dar o entendimento completo. E o lagar foi pisado fora da cidade. Você sabe que a cidade de Jerusalém, não é? Tudo que acontecia de sacrifício era fora dos portões, porque a cidade era santa. Então não poderia ter sacrifício, né? Não poderia ter. Você sabe que Jesus Cristo, quando foi crucificado junto com os dois ladrões, e todas as pessoas que eram crucificadas fora da cidade. A cidade é santa, não poderia ter sangue. Olha só. E saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Eu vou deixar isso para o final de tudo, para revelar aí o que seriam esses 1.600 estádios. Mas o que seria, né, essas uvas, né? Então essas uvas seriam aquelas pessoas que conhecem, que estão ligadas ao Cordeiro, né, a Jesus, estão na videira, mas não se preocupam em dar frutos.
não se preocupam em buscar o Espírito Santo. Deixa aí, né, eu só vou pedir para deixar aqui para terminar, mas um texto muito conhecido, né, é João, capítulo 15, versículo 1, né, quando Jesus se compara à videira verdadeira. Ele é a fonte, né, do Espírito Santo. Olha só, eu estou lendo João, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que lhe dê mais fruto. Amém? Mas o que seria esse fruto? Conquistar bens materiais, conquistar casa, conquistar um bom casamento, conquistar carros, um renome? Não. Esse bom fruto, na verdade, são frutos espirituais. O que Deus espera da gente está lá em Gálatas, Novo Testamento, Gálatas capítulo 22. Olha só o que fala. Mas o fruto do Espírito, é por isso que nós devemos buscar o Espírito Santo na nossa vida, mas o fruto do Espírito é caridade, né, ou amor, gozo ou alegria, né, significa alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E no versículo 23 fala assim, contra essas coisas não há lei. Quem tem esse fruto já está com o selo garantindo que ele pertence ao reino de Deus. É por isso que nós devemos buscar. Quando a gente fala da batalha, não é? Eu queria só agora ir para Joel. O livro de Joel fica no Velho Testamento e ele tem uma importante revelação justamente a respeito disso. Joel, capítulo 3, não é? Vamos ver aqui. No versículo 13, nós vamos ler Joel, aqui capítulo 3, versículo 13. Está escrito assim, no Velho Testamento, tá? Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Cheio os vasos dos lugares transbordam, porque porquanto a sua malícia é grande. Amém? No versículo 14 fala assim, multidões, multidões no vale da decisão. Esse vale da decisão é onde vai ocorrer a grande batalha, que nós sabemos que é fora de Jerusalém. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Amém? Muito bem. Eu queria, só para terminar, fazer uma revelação, né, que a palavra de Deus, né, faz, quando lá em Apocalipse, né, e para terminar mesmo, para nessa noite, encerrar com essa passagem, com essa grande revelação, quando fala assim, né, eu vou ler o versículo 20, Apocalipse 14, 20. Olha, e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Esses estádios eram uma medida romana. E os estudiosos, aqueles que se aprofundaram estudando o Apocalipse e tentando enxergar tudo que estava por trás dessas revelações, eles chegaram a uma conclusão. 1.600 estádios na medida romana, o estádio na medida romana era 185 metros. 1.600 dá 260 quilômetros aproximadamente. E essa é a exata medida de Armagedon, que fica no norte da Palestina, a Edom, que fica no sul. Então essa distância do norte da Palestina ao sul da Palestina, ela guarda aproximadamente a distância de 1.600 estádios. É ali que vai haver a batalha. É ali que vai ser o vale da decisão. É ali que vai ser o grande dia de juízo. Amém? Nós vamos falar disso mais para frente, mas eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela revelação. Nós sabemos que tem muita revelação por trás dessas palavras, meu Pai. Mas nós sabemos que o Teu Espírito Santo traz para a nossa vida, para o nosso coração, aquilo que o Senhor sabe que é o mais importante de nós guardarmos. Nós sabemos, Pai querido, que o Senhor tem o desejo, né? A Tua intenção é que o livro de Apocalipse seja para nós um livro que nos traga a esperança de que todo mal, toda morte, toda enfermidade, toda injustiça vai acabar.
mas também é um livro de advertência para aqueles que viram as costas para a tua palavra, para a sua advertência. Pai querido, que essa mensagem chegue e que chegue com o teu poder e fale a cada uma das pessoas que ouvirem, meu Pai, porque nós, juntamente com eles, nós desejamos, meu Pai, estar junto no teu reino, tendo sido, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, salvos da ira de Deus que é destinada a todos aqueles que praticam a iniquidade, todos aqueles que se curvam perante a besta, perante o poder do mundo, todos aqueles que não têm na sua vida, no seu coração, a palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, lembrando que no próximo domingo não tem ainda o culto presencial lá em Ribeirão Pires, mas nós temos o nosso culto virtual. Se você puder, dá uma lidinha, né, depois, lá numa passagem, né, nós lemos em João 15, né, no versículo 1, versículo 2, né, no Evangelho de João, né, nós vimos a respeito de que Jesus é a videira verdadeira, mas a importância de você estar ouvindo essa palavra está aqui no versículo 3. A palavra de Deus, ela promete e ela é fiel. Ela fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus.